Olá, gente boa de Deus, seguidores do canal A Segunda Reforma. Se você está aqui pela primeira vez, o meu nome é Alex. Eu sou pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular no bairro Progresso, na cidade de Marau, Rio Grande do Sul. E este é um canal que eu criei para nós estarmos refletindo e conversando sobre reformas que precisamos ver acontecer na igreja cristã nos dias de hoje. Especialmente essa igreja que se chama evangélica, independente da placa que ela coloca à frente dela. No último vídeo, que foi o meu vídeo 57, eu estive falando sobre um livro que eu escrevi. O título do livro é O Senhor da Igreja e a Igreja do Senhor, onde eu trato exatamente disso, de assuntos que são relevantes dentro desse meu canal que eu tenho hoje, chamado A Segunda Reforma. Coisas e práticas que nós temos na nossa igreja, nas nossas igrejas, nas nossas denominações evangélicas, que precisam ser revistas. No vídeo passado eu estive conversando sobre a forma como a igreja vivia naquela época. E eu quero esticar um pouquinho esse assunto, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, também Atos dos Apóstolos, capítulo 4, para não citar outras passagens que nós temos no livro de Atos. E nas cartas do Novo Testamento, nós vemos que a igreja do primeiro século, a igreja até o ano 100, ou melhor, até o ano 300, era uma igreja que não tinha templos. Era uma igreja que existia na casa das pessoas. Foi somente lá para o ano 312, 313, a partir da conversão do imperador Constantino, o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo, se é que ele de fato se converteu, é que os cristãos começaram a imigrar para os templos, começaram a utilizar os templos que antes eram usados para os cultos pagãos. Até então, até esse terceiro século, a igreja existia nas casas, a igreja não tinha templos e a igreja era livre. Uma vez eu tratei desse assunto aqui, que a maior igreja do mundo hoje está na China. Sabe por quê? Porque na China a construção de templos cristãos é controlada, praticamente proibida, por causa do regime severo que eles têm lá. O que acontece? Os cristãos são forçados a servir a Deus, a servir a Jesus Cristo, a cultuar a Jesus Cristo, escondidos em galpões no interior, de forma silenciosa, totalmente diferente da forma e da liberdade que nós temos aqui no Ocidente. E por causa disso a igreja cresce cada vez mais. Nós temos os nossos templos e é muito fácil para governos, para autoridades controlarem a gente. Caso um regime totalitarista como o comunismo, por exemplo, assumisse um país como o nosso, seria muito fácil para eles localizar os cristãos. Onde estão os cristãos? Os cristãos estão nos templos. Muito fácil, muito fácil. Agora, quando você não sabe onde os cristãos estão, os cristãos se reúnem nas casas, ou os cristãos não têm um lugar contínuo e fixo para se reunirem, é muito difícil qualquer governo, qualquer autoridade controlar. E isso, para a expansão do evangelho, foi muito bom nos 3 primeiros séculos da nossa era, e seria muito bom hoje, no sentido de que talvez o evangelho se difundisse muito mais do que nós podemos fazer hoje. Eu não defendo aqui destruição de templos. Eu não defendo aqui que nós deveríamos fechar os templos. De forma nenhuma. Devemos utilizá-los da melhor maneira possível. Mas precisamos rever o nosso culto a Deus. O templo não pode continuar sendo o centro do templo do culto dos cristãos. O templo não pode continuar sendo aquele lugar onde os cristãos leem a Bíblia, oram, adoram a Deus e têm comunhão uns com os outros. Esse lugar precisa ser mudado.
A nossa vida tem que ser uma vida de culto. A nossa casa tem que ser um local de culto. Onde nós pisarmos a planta do nosso pé tem que ser um lugar de culto. Nós não podemos mais continuar centralizando os nossos cultos nos templos. Por quê? Porque aí fica muito fácil de sermos localizados, de sermos interrompidos, de sermos controlados. E o que nós precisamos ver é a expansão do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Pense sobre isso. Nós vamos continuar refletindo sobre esses assuntos, de coisas que nós precisamos rever. Se você curtiu o meu discurso, então curta aí esse vídeo, por favor. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, faça isso. Adore a Deus aonde você estiver. Shalom.